Eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e quero dividir uma porção da palavra com você. Sei que você está vivendo uma situação difícil em nosso país, estamos em quarentena, esse coronavírus parou muitas pessoas e eu vou falar de um assunto que me trouxe preocupação no momento, que são pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas que já comentam que ao sair de casa, assim que for liberado, tanto a vacina como a liberação total, que elas não vão voltar para o trabalho, vão trancar a matrícula na faculdade, uns já até fizeram isso online, não pretende mais casar, os que são casados não pretendem mais viajar, reformar sua casa, estão totalmente desanimados. Então eu peço que você dobre a sua atenção. Não deixe que ninguém mate seus sonhos. Às vezes pelo fato de você estar no convívio com muita gente, dentro de casa, conversando, e você acaba pegando ideias de outras pessoas. Você não pode se aconselhar com qualquer pessoa. Você não pode sair, ficar falando dos seus sonhos para as pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou procurando orientar você? Veja, você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça. Você não pode chegar, passarinho, não faça cocô na minha cabeça, vai fazer em outro lugar. Você não pode. Você não pode impedir. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Você não vai ficar parado e ele fazendo ninho na sua cabeça. Isso você pode impedir. Então, pessoas que roubam sonhos, pessoas que destroem sonhos, você pode evitar essas pessoas. Correr dessas pessoas. Porque elas não vão acrescentar nada para você. Ao contrário, vão diminuir. Existe um filme, se você puder assistir, chamado A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade é um filme baseado numa história real. Fala da vida de um homem que teve uma vida muito difícil. Ele não tinha onde morar com seu filho de 5 anos. A história é muito linda. Ele entra numa empresa como corretor de ações. E ali ele trabalha como estagiário sem remuneração. Essas eram as condições dele trabalhar ali para aprender o ofício. Sem dinheiro, ele é obrigado, totalmente sem dinheiro, ele é obrigado a viver em um abrigo com seu filho de 5 anos. Mas ele é determinado e não desiste dos seus sonhos. E qual era o sonho dele? Dar uma vida melhor para o seu filho. Ele monta sua própria corretora de ações. Uma corretora multimilionária. E porque ele é um homem determinado, não desistiu dos sonhos. Não é porque ele estava num abrigo. Não é porque você está no fundo do poço. Não é porque você está no deserto ou dentro de uma fornalha que você vai desistir dos seus sonhos. Não se deixe levar pela ideia de outras pessoas que não sonham. Tem pessoas que não têm sonho. Tem pessoas que já estão há muito tempo no fundo do poço. E são pessoas invejosas que quando vê uma pessoa que está sonhando alguma coisa, ela quer arrastar a pessoa para o fundo do poço com ela. Não faça isso. Leia mais a Bíblia. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que tiveram vitória porque acreditaram em Deus. E Deus é um Deus fazedor de milagres. A Bíblia fala de uma mulher determinada que não desistiu do seu sonho,
Permita-me falar sobre ela. Não vou te dar o endereço onde está essa história, só depois que eu terminar de falar, para você não ter que ficar abrindo a Bíblia. Presta atenção em mim. Vai ser suficiente para você entender o recado do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. A Bíblia fala de uma mulher muito rica que tinha um sonho. Não era o sonho de reformar a casa, construir uma piscina, fazer uma viagem, nada disso. Nada disso. Era apenas ter um filho. O sonho dela era ter um filho, porque ela não podia ter filho, pelo fato do seu marido ser muito idoso. Um dia, o profeta Eliseu, da Bíblia, foi até a cidade dessa mulher, que ficava em Sunem. Esta mulher rica, por considerar Eliseu um homem de Deus, convidou para uma refeição. E sempre, na verdade, que Eliseu ia em sua cidade, ela tomava a refeição junto com Eliseu, porque ela convidava, olha, vem aqui, esse aqui é meu marido, fizemos uma refeição, e por favor, coma tal. A mulher sunamita recebia o profeta Eliseu com honras. Um dia, ela comentou com o marido dela: vamos construir um quarto pequeno. O que você acha, meu amor? Conversando ela com o marido dela, se a gente construísse um quarto pequeno, vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando o profeta Eliseu vier nos visitar, ele terá um conforto a mais, onde ficar, uma mesinha para escrever, ler. Isso se chama lei da semeadura. Lei da semeadura. Você deve plantar o que você quer colher. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você tem plantado para colher esse sonho? Tem investido no outro? Você tem ajudado pessoas que necessitam de ajuda? Porque quando investimos no outro, quando passamos o nosso tempo ajudando as pessoas, a gente consegue ver os nossos sonhos realizados. A gente nem percebe. E o sonho é realizado. Um dia, quando Eliseu estava, voltando à história, um dia quando Eliseu estava descansando nesse quarto, ele disse ao seu empregado Geazi: essa mulher tem nos tratado com desvelo, ou seja, essa mulher tem nos tratado com zelo, com dedicação, com grande preocupação, com muito cuidado. Pergunte, Geazi, a essa mulher, o que eu posso fazer por ela? E Geazi foi, conversou com a mulher, e a mulher respondeu assim: eu tenho tudo o que preciso. Talvez seja essa a sua situação hoje, que você tem declarado que tem tudo o que precisa. Então presta atenção nessa história, porque sempre tem alguma coisa no nosso coração que a gente gostaria de realizar. Talvez um sonho que você esqueceu, não luta mais por ele, desistiu, desanimou, e você faz o mesmo discurso, porque você tem o que comer, tem onde morar, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, e quando perguntam a você, você precisa de alguma coisa? Não, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Mas você tem aquilo no seu coração que você gostaria de realizar. Eu não sei o que é. Eu tenho o meu sonho. E o meu sonho é poder viajar para Israel. Eu não tenho condição financeira de ir lá, mas eu sonho um dia ir lá. Mas vai fazer o que lá, missionário? Se você pode sentir a presença de Deus na sua casa, posso. Posso sentir a presença de Deus tomando banho no meu quarto de oração, que eu estou aqui gravando esse vídeo.
Mas eu queria ir lá, pôr a mão no muro de Jerusalém, esse que você está vendo a réplica aí atrás, pôr a mão no muro de Jerusalém e dizer: obrigado, Senhor, como forma de gratidão. Então eu tenho um sonho, você tem um sonho. O meu sonho é ir para Israel, colocar a mão no muro de Jerusalém e dizer: obrigado, Senhor. Não é pedir absolutamente nada. Eu queria ir lá agradecer. Ir lá agradecer a Deus. Chorar na presença de Deus, desse Deus maravilhoso. Continuou na história. Então Eliseu disse assim para Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Aparentemente, não se pode fazer nada para quem tem tudo, se você for ver. E Geazi respondeu assim: Eliseu, esta mulher, ela não tem filhos e o marido dela é velho, porque na verdade o idoso, ele não pode ter filho. Então Eliseu chamou essa mulher rica, que tinha um sonho, e lhe disse: no ano que vem, veja a profecia, e presta atenção você que está passando por esse momento, a mesma dificuldade que essa mulher de não poder ter filhos. Olha o que o profeta disse. O melhor para você entender, olha o que Deus disse através do profeta. No ano que vem, você vai carregar um filho no colo. E a mulher disse assim para Eliseu: por favor, profeta, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus, não me enrola não. E exatamente, meu amado, minha amada, como Eliseu disse, a mulher deu à luz a um menino. Um ano após, ela segurava em suas mãos o seu sonho. Passado um tempo, continuando a história, este menino sentiu dores de cabeça e veio a morrer. Provavelmente a doença que ele tinha era escarlatina. Escarlatina. O menino morreu. Essa mulher não disse para ninguém que ele morreu. Não comentou com ninguém, não murmurou, não chorou, não reclamou. Não comentou com ninguém. Ela não enterrou o sonho dela. Não é porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, por causa do coronavírus. Não é porque algum parente seu morreu de Covid-19, parentes chegados, amigos, que você vai enterrar os seus sonhos. Você está vivo. Aqueles que morreram não podem mais realizar os sonhos, mas você está vivo. Veja, ela tinha o filho dela ali morto. E mesmo assim, ela não comentou com ninguém. Ela não preparou o funeral, ela não reclamou, ela não chorou, ela não murmurou. Ela colocou o menino na cama de Eliseu, morto, hein? E fechou a porta do quarto. Chamou o marido e disse assim para ele: prepara uma jumenta. Prepara uma jumenta. Eu vou falar com o profeta Eliseu e voltarei o mais depressa que eu puder. E ela foi até o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Olha a atitude dessa mulher. Uma mulher determinada, uma mulher de atitude. Quando Eliseu a viu de longe, pediu ao empregado Geazi: corra até ela. Ah lá, aquela mulher que sempre nos recebe quando vamos na cidade onde ela mora. Corre até ela. Vai lá e pergunta
se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela. E a mulher disse: vai bem, está tudo bem. Ela não murmurou: ai, esse presidente, ai, o salário, ai, o aumento da gasolina, ai, minha dor de cabeça, ai, meu dente que toda vez dói, ai, meus filhos que dão trabalho. Ela não murmurou, ela profetizou que tudo estaria bem. Veja só, o único passo entre o sonho e a realidade é a atitude. Ela tomou uma atitude, foi até Eliseu para conversar com ele. Uma pessoa que age dessa maneira, dizendo está tudo bem, é uma pessoa sábia. Ela era determinada e sábia. Aí explica porque ela era rica, porque esses são atributos de uma pessoa rica: ser determinada e sábia. Ser sábio, meu irmão e minha irmã, é melhor que ser forte, porque muitas vezes a nossa força acaba com a nossa sabedoria. Com sabedoria nós podemos arrumar nossa própria vida. Muitas vezes a nossa vida está uma bagunça, na área sentimental, na área física, na área financeira, espiritual, e com sabedoria a gente arruma tudo. A própria Bíblia diz em Provérbios 24, 5, Provérbios capítulo 24, versículo 5, palavra escrita de Deus: ser sábio é melhor, diz a palavra, ser sábio é melhor do que ser forte, o conhecimento é mais importante do que a força. A Bíblia diz também que na multidão de conselhos há sabedoria. Veja, a força ela vem do homem, a sabedoria ela vem de Deus. Muitos não conquistam seus sonhos. Muitos não conquistam seus sonhos porque sempre tentam conquistar na força do seu braço. E talvez seja esta a sua situação. Talvez você está vivendo isso. E em vez de você ganhar, você está perdendo. Quando esta mulher aproximou de Eliseu, ela ajoelhou e abraçou seus pés. Embora Deus não tenha falado com Eliseu o que estava acontecendo, ele percebeu que ela estava aflita. Ela estava aflita. Muitas vezes eu recebo WhatsApp de pedido de oração, pedido de conselho, eu não estou vendo a pessoa, mas percebo pela escrita que a pessoa está aflita. E assim aconteceu. Eliseu percebeu que a mulher estava aflita, que ela estava angustiada, que alguma coisa estava acontecendo com ela, porque o semblante dela estava diferente. Então ela desabafou. Como é importante você desabafar com uma pessoa da sua confiança, com uma mulher de Deus ou com um homem de Deus, uma pessoa que está pronta para te ouvir. Aliás, onde está essa pessoa? Mas é importante desabafar com o papai, com a mamãe. Sabe, não tenha vergonha por ter um filho de pouca idade e você ter que desabafar com ele, deitar no colo dele, mesmo tendo mais idade do que ele. Ele vai fazer cafuné na sua cabeça, vai pedir para você ter calma. É importante desabafar, pegar na mão de alguém, poder conversar. Hoje, com o aumento da tecnologia, as pessoas estão muito distantes. Podemos desabafar através do WhatsApp, sim, mas como é bom aquele que tem alguém para abraçar, para ficar perto. Meus pais já morreram. Eu não tenho mamãe e papai. Só tenho uma irmã. Eu tenho minha esposa. Eu peço sempre para ela orar por mim. Eu gosto das orações dela. Quando estou com dor, ela ora. Deus faz um milagre na minha vida. Assim que ela termina de orar, ela põe a mão na minha cabeça,
como é gostoso desabafar. E essa mulher desabafou com Eliseu, porque o filho dela estava morto. E ela colocou esse menino no quarto dela, no quarto dele, perdão, quarto que ela construiu para Eliseu. Ele estava lá morto. Ela cavalgou para chegar até ele. E ela desabafou dizendo assim para Eliseu: Eliseu, por acaso, por algum momento, eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma coisa? Eu disse para você que não me enganasse. Lembra disso? Eu não pedi filho nenhum para você. Pedi para você não me enganar. Então, Eliseu pensou: 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Aí caiu a ficha. Eliseu disse ao empregado Geazi: pegue meu bordão, ou seja, meu cajado, vai e coloque em cima do menino. Vai lá na casa dela, coloque em cima do menino. Interessante que a mulher, ela não saiu de perto de Eliseu. Não é porque Eliseu deu ordem para Geazi ir lá colocar o bordão, o cajado em cima do menino, que ela saiu correndo com Geazi. Não, ela não saiu de perto de Eliseu. Tudo bem. Geazi, seu empregado, foi na minha casa. Só que enquanto o Senhor estiver aqui, aqui eu fico. Isso é ser determinado. É você dizer: estou de quarentena. O mundo está sofrendo por causa do coronavírus. Mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Vou aproveitar esse tempo que estou em casa e vou lapidar, estudar mais a respeito dos meus projetos. E ao sair daqui eu vou conquistá-los. Eu não vou sair de perto dos meus sonhos, não vou desistir deles. Talvez você também tenha grandes sonhos, mas está triste, desanimado. Se você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Afinal, o sonho, ele é teu. E o único que deve acreditar nele é você, não eu. Vou repetir. Se você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Afinal, o sonho é teu e o único que deve acreditar nele é você. Olha, irmão, dada a insistência da mulher, Eliseu foi com ela para a casa dela. E seu empregado Geazi colocou o cajado em cima do menino, mas o menino continuava morto. Presta atenção, você que acha que seus sonhos estão mortos, que os seus sonhos morreram há muitos anos, que não tem jeito para o seu sonho. Pois eu digo, agora, existe jeito sim. E talvez o seu sonho não é ter um filho. Isso para Deus não é nada. Talvez o seu sonho é ter uma casa própria. Isso para Deus também não é nada. Acredite no seu sonho. Nós servimos um Deus de milagre. Continuando a história. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Veja só. O menino não acordou. Eu fui lá, coloquei o cajado sobre ele e tal, mas ele não acordou. Aí Eliseu chegou na casa da mulher, entrou no quarto e viu o menino morto. O menino estava morto. Então Eliseu fechou a porta e orou a Deus. Depois Eliseu, depois de orar, ele deitou em cima do menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão. O corpo do menino começou a esquentar. O sonho começou a reviver. O sonho da mulher começou a reviver. O sonho da mulher começou a ressuscitar.
Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Pegue seu filho. Pegue seu filho. Pegue seu sonho. Ela pegou seu filho e saiu. Essa história está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. O filho da sunamita revive. Missionário, que história linda! Eu nunca tinha percebido essa história na Bíblia, nunca tinha lido. Não se preocupa com isso. Isso é só detalhes. Eu acabei de ler para você. De uma forma diferente, sem pegarmos a Bíblia, eu li para você. Contando a história para você. Não se preocupa. Deus levantou-me hoje para ler essa história para você. A Bíblia diz que o mesmo profeta Eliseu ajudou uma viúva multiplicando seu azeite. E como que ele fez isso? Está em 2 Reis 4:4. Ele disse: pede vasilhas emprestadas aos vizinhos, depois entra na sua casa, fecha a porta e derrama o azeite. Lembra quando Jesus disse em Mateus 6,6, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto? Lembra quando Jesus nos ensina? Às vezes esquecemos dos ensinamentos de Jesus e enterramos os nossos sonhos porque não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Jesus diz claramente, Mateus 6,6, porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Feche os olhos, feche os ouvidos para as críticas. Vá ao lugar secreto falar com Deus. Feche os seus olhos, os seus ouvidos para as críticas. Gente que diz que você não vai conseguir, pois eu digo que você vai conseguir sim. Não faltará azeite na tua botija, nem farinha vai acabar para você. Não divida seus sonhos com quem sonha menos que você. Acredite nesse Deus poderoso que tudo pode. E assim como ele ressuscitou através de Eliseu, o filho da sunamita, ele vai ressuscitar os seus sonhos através dessa mensagem. Acredite em Deus, porque Deus haveria de me levantar para fazer essa gravação. E essa gravação chegar até suas mãos, para quê? Para mostrar que eu sou Marco Antônio Ripari, missionário? Isso não tem valor nenhum. O valor está na palavra que foi lida, que foi dita. E ela vai concretizar na tua vida, porque eu acredito nesse Deus poderoso. E que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Inscreva-se nesse canal. Você sempre será informado que toda semana eu ponho um vídeo novo. Visite meu site, ripari.com.br. Vamos caminhar juntos. O dia que você ouvir uma mensagem minha e que não seja de Deus e você não concorda mais com o que eu fale, aí você deleta tudo, não passa não mais me acompanhar. Mas enquanto Deus está me usando, desfrute do que Deus te dá através da minha vida. Te amo em Cristo Jesus. Pai, abençoa essa pessoa com toda sorte de bênção. No nome de Jesus Cristo. Amém.